Vamos seguir então o nosso estudo? Veja só, no vídeo anterior eu estava falando sobre a discursiva eficaz. Neste vídeo eu vou dar uma informação muito importante. Ela tem a ver com uma dúvida que paira na cabeça de muitos alunos e é uma pergunta de eficácia. Eu até tenho gostado dessas perguntas que têm sido feitas no atendimento do curso, não é? Do turma de redação, porque eu consigo captar exatamente quando tem alguma angústia e muitas vezes essa angústia tem a ver com melhoria textual. Eu achei ótimo. Pessoal, primeira questão. Alguns alunos me perguntaram assim, professora, o edital, né, de tal concurso dessa vez veio diferente, veio escrito dissertação, certo? No último concurso veio escrito discursiva ou veio escrito questão. Agora mudou, é aquele padrão, não é? O que é o padrão que os alunos falam? Vamos então pensar neste padrão escolar de dissertação. Que aí eu vou explicar o que acontece no concurso na prática, mostrando para você os resultados de banca. Ah, eu não vou fazer Sebrasp, mas preste atenção, porque pensando no Sebrasp, você introjeta melhor o entendimento do seu concurso público, tá bom? Então vamos lá, gente. O que a gente chama de padrão? Padrão, que o pessoal costuma chamar, são aquelas redações que tem introdução, não é isso? Você aprendeu? Desenvolvimento e conclusão. Perfeito? Tá. Isso aqui é um padrão, mas é um padrão escolar, de discursiva, de dissertação. Se a gente pensar os concursos, a realidade dos concursos públicos, eu vou te fazer uma pergunta. Concurso tem vaga para todo mundo? Não. Todo mundo pensa numa redação, uma dissertação que tem essas partes, não é isso? Pois é. Só que o concurso, gente, para selecionar, é só a gente usar a cabeça por uma questão muito óbvia, que aí não precisa entender, ficar às vezes preocupado se um professor deu uma informação X ou não, que a gente vai fazer um trabalhinho muito simples. É o trabalhinho que eu ensinei até no vídeo anterior, que é o trabalho de observar o edital e olhar as provas anteriores. Se você não fez isso, não tem problema, siga meus vídeos, porque eu sempre faço e sempre deixo essa dica aqui para os alunos. Os concursos precisam de estratégias de reprovação e não de aprovação. Tanto é que quem passa com redações com notas altas em concurso público nem sempre fez a melhor discursiva da sua vida. Nem sempre. Se torna melhor porque te aprovou. Essa que é a verdade, não é? Mas nem sempre escreveu tão bem. Eu vou fazer uma exceção. Alunos da Fundação Carlos Chagas, porque a banca, ela, como diz o outro, ela cavuca mais embaixo, tá bom? Ela não cava não, né? Usando que o mineiro do interior mesmo, ela vai cavucar mais embaixo. O concurso, ele usa o edital como estratégia. Então, lá no edital, a banca vai ditar para você os critérios que ela quer. E esses critérios vão indicar os caminhos da dissertação, tá bom? Eu vou citar aqui por alto, mas eu não vou misturar esse vídeo não, depois eu prometo fazer um separado, que é o seguinte, por exemplo, o concurso da Polícia Civil do Paraná vai ser feito pela Universidade Federal do Rio Grande do... Perdão, da Universidade Federal do Paraná. E o que acontece ali? A banca pediu texto dissertativo. 90% dos alunos estão estudando a redação padrão. Porém, lá no edital, existe um item do edital daquele concurso que fala sobre a interpretação do texto base. Já é um diferencial. Para o professor que é técnico, o que ele faz? Ele pega aquele item básico, vai lá na prova anterior e observa. Então ele vai notar que naquele concurso, como é que foi que a UFPR, né, trabalhou a sua prova? Ela dividiu essa dissertação em dois grupos. Uma parte de interpretação de texto e outra parte de exposição da argumentação, opinião pessoal sobre aqueles assuntos que são tratados no texto, o posicionamento e tal. Exatamente isso aqui. E ela divide a nota quase em dois, excetuando a nota gramatical. Ora, a maioria das pessoas, quando vai fazer o concurso da UFPR, acha que ela vai cobrar isso aqui. E faz essa redação. Então, essa redação aqui vai dar conta tão somente desta segunda parte, de modo que as notas se tornam muito baixas. Por quê? Porque a primeira parte o aluno não entendeu, ele não se preparou para ela. Na cabeça dele, ele nem entendeu o que ele leu, para falar a verdade, porque ele vai tão induzido. E eu não culpo o aluno, não. Eu acho que o aluno ele tem muito poucas horas para poder pensar. Ele tem que chegar lá sabendo para onde ele vai atirar, não é?
e não nele mesmo, e não né, cometendo aí fogo amigo. Então, ele tem que saber que ele vai enfrentar, que o edital falou isso, que as provas anteriores falaram. Júnior, mas se mudar? Não, fazer o padrão é mais fácil. Se mudar, você notou que mudou, o padrão é mais simples do que você. Não é que é mais simples, o padrão é mais fácil você se adaptar para ele de última hora, que é esse padrãozinho, do que você, na última hora, pensar o novo. Você não vai para o novo. Aquilo que você entendeu como novo para você nunca no concurso público. Você não consegue fazer isso. Imagina, pega, por exemplo, prova da PRF. O cara tem lá 4 horas e meia. Não é? O que acontece aqui nessas 4 horas e 30 minutos que ele tem? Ele não pode se deparar com o novo. Senão acabou o concurso. É muito difícil ele se reestruturar. E eu não tô falando das pessoas ansiosas, eu estou falando de qualquer pessoa normal. Em 4 horas e meia, se você se deparar com uma novidade e você não estava esperando, até você ganhar fôlego e voltar ao normal, aconteceu um mundo na sua cabeça. Um mundo desabou na sua cabeça. Tá bom? Você vai ter que sair dos escombros e tentar sobreviver. Então, esse é o problema quando você vai por um caminho entendendo que esse caminho é eterno. No concurso não tem isso, você tem que olhar para o edital. Você tem que conversar com alguém, você tem que entender os critérios, você tem que olhar as provas anteriores. É assim na prova objetiva e é assim na prova discursiva, não tem segredo, tá? Esse é o problema, você tem que fazer isso. Bom, mas eu tô falando isso aqui tudo porque o pessoal me perguntou, então eu quero provar, porque eu também não posso só falar sem provar. O que eu gosto exatamente disso, de provar o que eu estou falando. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, gente, a prova novamente da PRF. Eu não vou abrir o edital para não ficar muito material na tela, mas você pode consultar o edital, eu te falo que parte para isso, tá? Lá no quadrinho do edital, que vai falar sobre as provas, né, o quadrinho traz provas objetivas, divide conhecimentos básicos, conhecimentos específicos, e tem prova discursiva, ele vai falar uma dissertação de 30 linhas. Lá, eles vão usar a palavra dissertação. PRF. Edital 2020. Isso aqui é a prova de 2018, tá bom? Mas edital 2020. Se você for olhar o edital 2018, é a mesma coisa. Prova da Polícia Federal, mesma coisa. Edital 2020, edital 2018. O que aconteceu na PRF? A banca trouxe aquela estrutura clássica do Sebrasp. O que é estrutura clássica? 3 itens, pode ir direto ao assunto. Tem algum item de introdução aqui? Não. E se eu fizer? Muda nada. Você só tem que, ao fazer sua introdução, tomar cuidado para não ficar errando a gramática, porque a gramática conta. E agora na PRF, 4 vezes o número de erros. Né? Ela dobrou a avaliação gramatical. Dobrou a aposta, então tem que tomar cuidado. Será que eu faço conclusão? Se você quiser, pode fazer. Mas cuidado com o tamanho das tarefas que você tem. Porque se você pode ficar muito preocupado em estruturar a introdução e desenvolvimento com esses itens e conclusão, e você acabar achatando os itens de conteúdo, que são os itens que são responsáveis pela sua aprovação. Tem que tomar muito cuidado aqui, tá bom? Como é que a gente sabe se vai ter introdução ou não? Primeira coisa que você tem que ler é isso aqui, Considerando os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema. A banca te deu o tema central. Mas existe alguma pontuação sendo distribuída aqui? Não. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. Tem algum outro comando diferente aqui? Não. O ponto tá todo aqui, O que não tá aqui vai ficar para apresentação, tá? Letra, margem, parágrafo, que é o Sebrasp cobra de forma isolada, tá bom? Vamos mais. Eu vou pegar agora outra prova. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso. Prova da Polícia Federal foi a prova do escrivão. Mesmo enunciado editalício, dissertação. Olha o que a banca fez na prova do escrivão. Ela falou que os textos acima tinham caráter unicamente motivador, pediu para dissertar sobre este tema. Veja que não tem valoração aqui, mas antes de ingressar nesses aspectos aqui, a banca pediu, em seu texto, posicione-se de forma clara e fundamentada a respeito do quê? Do tema central? Não.
da redução da maioridade penal. E ela colocou uma valoração aqui. Então, além destes itens temáticos, você teria que lançar um posicionamento, uma opinião sobre isso aqui, essa redução da maioridade penal. Esse posicionamento é em primeira pessoa? Não, porque senão haverá incoerência. E o edital fala da primazia, pela coesão e pela coerência. Então a banca soltou essa maldade aqui, porque deve ter gente que se posicionou em primeira pessoa, nós vamos perder a coerência, que é a combinação, tá bom? Então não, de jeito nenhum, tá? Vou apagar aqui e vou te mostrar. Júlia, esse posicionamento eu coloco onde, então, na introdução? Não necessariamente. Você vai ter que observar se ele fica melhor, vamos dizer, ele vai ficar mais bem adaptado na introdução, para você depois começar a analisar os itens temáticos, ou se ele vai ficar mais bem adaptado a algum desses itens temáticos aqui, após a análise de algum deles, porque a própria análise pode servir como fundamentação deste posicionamento, ou se ele fica ao final, como o item 4. Certo? Então, na hora da prova, é o único julgamento que você vai ter que fazer se você se preparou devidamente para esse tipo de enfrentamento, é o encaixe. Em que parte da redação eu vou encaixar isto que a banca está me pedindo, tá? Então, é isso que vai acontecer. Ele vai entrar como mais um item, tá certo? Então, isso que vai acontecer com você. Eu vou te mostrar outra prova que eu acho que vai ficar mais fácil você entender o que eu quero aqui. Que aí você vai ver que tudo depende, tá bom? Peraí, isso. Que prova feia é essa? Essa prova horrorosa aqui foi a do papiloscopista. Olha o que a banca fez. Ela tirou todos os itens temáticos e falou: considerando que os fragmentos do texto apresentados têm caráter unicamente motivador, ou seja, não precisa mexer, redija um texto dissertativo acerca da entrada de imigrantes no Brasil. Discuta estratégias de prevenção de crimes e de violência envolvendo imigrantes, tanto na condição de agentes quanto na de vítimas. Então veja isso. Se você viu que aqui não tem item temático, opa, como é que você vai estruturar a sua redação agora? Pelo padrão escolar. Por quê? Porque a banca agora não deu o roteiro que ela exige. Ela não te deu um roteiro de itens exigidos. Ela te pediu para você falar e pediu de uma forma geral. Então agora sim você vai fazer uma introdução, vai trabalhar o desenvolvimento e a conclusão. Por quê? Porque isso aqui acontece quando há ausência de roteiro. O roteiro são aqueles itens que você tem que obedecer, de forma expressa. Por que a gente chama de roteiro, se não é narrativa? Porque quando tem um roteiro para artes, por exemplo, cinematográficas, o ator, preferencialmente, não deve sair do seu roteiro. É o que acontece em concurso. Você não pode fugir ao roteiro. E aqui você vai fazer uma introdução. Que tipo de introdução? Você pode aproveitar a entrada de imigrantes no Brasil, falar sobre a imigração no Brasil. Como é dissertação, gente, a gente não fala do passado, tá? A dissertação se senta no presente. Muita gente foi ao passado para fazer uma comparação da chegada dos imigrantes no passado, que fugiram da guerra, para os imigrantes atuais, né? Principalmente por causa daquela crise humanitária que houve alguns anos atrás, na Síria principalmente, né? Na Venezuela, na Bolívia. Então a gente teve esses problemas. E aí, no Haiti também. Então, quer dizer, o que houve? Você tem que falar do presente para o futuro, não pode falar do passado. Quem falou do passado teve algum tipo de probleminha, embora o CESP seja um pouco mais tranquilo com relação a isso. Falei seja, tá, gente? Só porque eu fiquei com a impressão que falei outra coisa aqui. E aqui discutir estratégias de prevenção. Prevenção tá no elemento preliminar, né? De prevenção de crimes e de violências que são cometidos por esses vamos dizer assim, envolvendo os imigrantes, né, na condição de agentes quanto na de vítimas. Então aqui o elemento preliminar, você pode discutir as estratégias de prevenção e concluir, por exemplo, com um elemento secundário, não um elemento preliminar,
que seria você mexer com a ideia de envidar esforços no sentido de fazer com que essas estratégias funcionem, tá bom? Vou mostrar para vocês como que é o padrão de resposta, porque eu falei para vocês consultarem. Olha só, esse aqui é o padrão de resposta, deixa eu ver o que eu vou achar para vocês, do agente policial, que eu não mostrei, cuja prova eu não mostrei, mas que é uma prova muito parecida com o agente da PRF. Olha como o examinador começa. O candidato deve ser capaz de estruturar seu texto em conformidade com os padrões gerais da tipologia textual dissertativa. Mas falou em conformidade com os padrões gerais. Só que falou padrões gerais de uma forma muito aberta, não especificou. Eu vou mostrar que quando o CESP quer introdução e conclusão, ele vai especificar. Respeitando os fatores de textualidade essenciais, como coesão e coerência. Isso aqui estava no edital. Por isso que eu falei com vocês que o edital dita muito o caminho. Ele dita, você pega a prova e compara até onde o edital cobriu. Você pega o padrão de resposta e compara até onde o edital cobriu. Você pega a prova discursiva do aluno, né, o resultado de prova, compara e conversa com o corretor, você sabe até o ponto em que a banca surgiu, trabalhou. Espero que seja realizada uma discussão a respeito das relações entre o papel constitucional e social da Polícia Federal no contexto brasileiro, né? Isso aqui foi o que a banca pediu no item 1, tá certo? Veja que quando vai falar de um papel constitucional, como a Constituição, como a Polícia Federal é uma instituição de Estado, ela é criada a partir da Constituição e tem suas prerrogativas determinadas ali. Então, gente, aqui já está a introdução, não precisa de eu criar. O item 1 já tem um caráter introdutório muito visível, de tal modo que, ao comparar a proposta, eu vi que a banca só valorava a partir daquele item 1, eu posso começar naquele item 1. Você vai ver que na prova, olha só, veja só, você vai ver que aqui no padrão de resposta, deixa eu pegar aqui, na prova do... Olha que interessante, na prova do papilo, a banca não colocou nota por itens, não colocou, isso quer dizer padrão de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Agora, se ela colocou a nota por itens, quer dizer que ela quer ver aquilo lá, aqueles itens sendo trabalhados. Se você vai fazer introdução e conclusão, só conta e risco. Vou pegar agora o padrão do escrivão, aquele que fala da redução da moralidade penal. Olha o que a banca falou. Em linhas gerais, o candidato deverá abordar o tema, posicionando-se favorável ou não à redução da moralidade penal, porque era o primeiro comando que tinha. Aí o cara pensa, Júnior, tá na introdução. Não. Aqui foi o item 2.1, item 2.2. Quando chegou ao final, a banca achou melhor um posicionamento ao final. Tanto que está escrito aqui, no padrão dela. Posicionamento claro, em defesa de ponto de vista favorável ou não à redução da moralidade penal. Aqui, o examinador vai mostrando, né, se você foi contra, o que você deve abordar, ou se você foi a favor, o que você deve abordar, tá certo? Esse posicionamento, realmente ele ficaria mais bem encaixado ao final, ou se não, logo após o final da abordagem do segundo item, que vai analisar a relação dos adolescentes com o crime, tá bom? Ali havia uma relação direta. Na introdução ele ficava um pouco estranho, mas iria embora, tá bom? E vou te mostrar o padrão do papiloscopista. Agora sim, vamos lá. O candidato deve, a partir dos textos motivadores, redigir um texto dissertativo com boa apresentação, com legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos, e deve abordar os aspectos propostos com boa organização das ideias em texto estruturado. Tá vendo? Então veja que aqui a banca quer um texto estruturado. A banca não trouxe uma estrutura de roteiro, então é você que vai estruturar. É nessa hora que você, vai fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá bom? Então eu tô mostrando para vocês entenderem a diferença de um e de outro na prática, tá, gente? E aqui, quanto à progressão textual, para obter nota máxima, o candidato deve apresentar um texto dissertativo com essas partes que eu falei, né? Com boa progressão, reiteração de ideias, né? Paralelismo, ela sempre cobra muito e tal. O texto que obtiver somente uma das partes, introdução ou desenvolvimento ou conclusão, e progressão insuficiente, receberá nota mínima. Então, Júnior, peraí, faz um balanço para mim. Se a banca trouxer esta estrutura aqui, que ela não traz roteiro, eu preciso ter as 3 partes? Sim, com a abordagem destes conteúdos aqui.
tá bom? Sim, as 3 partes. Eu posso ter uma introdução, deixar os conteúdos para o desenvolvimento, cada um trabalhado no parágrafo, posso, tá? Eu olho o que ela quer para eu definir quantos parágrafos eu terei no desenvolvimento, é isso que eu vou fazer, tá bom? Então aqui era obrigatório introduzir, desenvolver e concluir. Na prova da PRF, esse modelinho, professora tradicional, é obrigatório? Não. A banca não pediu posicionamento, a banca não, ela ditou os pontos que ela queria, distribuiu a pontuação, então você tem que cumprir exatamente o que ela falou. Gente, resumindo, concurso público é só você ser obediente. Você quer passar em concurso? Preste atenção ao que você está lendo. Aprenda a ler, tá certo? Ouça menos, leia mais. Leia seu edital, compare com o que as pessoas dizem, para que você não possa julgar a sua oportunidade, né, fora e perder tempo com informações que simplesmente desprezaram todo o teu tempo de estudo. Isso é muito importante, tá? E se você é colega de redação, a mesma coisa. A gente está num ano muito importante. A gente não pode errar a informação. A informação tem que ser precisa para que a gente possa, se a gente não puder pelo menos prever o tema, a gente possa reduzir os impactos do efeito surpresa. Porque acontece um ou outro, tá bom? É isso, pessoal. Depois vem mais dicas de redação, tá? Agora eu vou atualizar o curso da galera, né? Terminando de fazer os vídeos de atualização, que os editais saíram, afinal de contas.